Nas profundezas dos evangelhos encontramos palavras de Jesus que abalam a alma e desafiam as certezas de muitos. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nos mostra uma advertência direta e penetrante. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que significam realmente estas palavras de Jesus, ditas com uma clareza tão penetrante? A quem ele está se referindo quando fala daqueles que, em sua cegueira, acreditam que estão servindo a Deus, mas serão rejeitados no último dia? Será que este aviso perturbador também se dirige a nós? Estamos realmente preparados para estar na sua presença e ouvir a sua voz dizendo, eu te conheço? Ou seremos surpreendidos naquele momento crucial, descobrindo que nossos corações nunca estiveram em sintonia com a sua vontade? Sem dúvida, caro ouvinte, este é um tema que merece toda a nossa atenção. Por isso, convidamos você a ficar até o final deste vídeo, no qual desvendaremos esses versículos com o cuidado que eles merecem. Ao final, você poderá refletir e se perguntar: em que grupo você estará quando comparecer diante de Jesus? Entre aqueles que ele reconhece ou entre aqueles que ele nunca conheceu? Antes de começarmos, quero agradecer a você por nos seguir e fazer parte do nosso ministério. Somos uma equipe cristã dedicada a levar fielmente a palavra de Deus, e seu apoio é vital para nós. A melhor maneira de nos ajudar é compartilhando esta mensagem com todos os seus amigos e familiares. Isso nos permite continuar espalhando o Evangelho e alcançar mais pessoas com a mensagem de Cristo. Vamos começar. Ao longo da nossa existência, passamos por tragédias profundas, algumas tão dolorosas que pareciam intransponíveis. Contudo, sob a proteção da misericórdia de Deus, encontramos forças para vencer. Confiamos que as adversidades atuais são temporárias, sombras que irão desaparecer, e que ao deixarmos este mundo, a coroa da justiça nos espera, que o Senhor justo juiz nos entregará naquele grande dia. Esta esperança é a âncora firme e segura que sustenta a nossa alma. Agora, caro ouvinte, convido-o a refletir sobre uma possibilidade perturbadora. Imagine que você viveu toda a sua vida convencido de ser um cristão autêntico, mas que ao cruzar o limiar para a eternidade, ao estar diante da majestosa presença do Senhor Jesus Cristo, ele pronuncia estas palavras: nunca te conheci, afasta-te de mim, obreiro da iniquidade. Você pode imaginar uma tragédia maior? Sem dúvida, isto deveria levar-nos a uma profunda reflexão, pois o Senhor Jesus Cristo pronunciou estas palavras com solene advertência e autoridade divina no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão que Jesus proferiu nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. É o sermão mais reconhecido que Jesus já proferiu e possivelmente o mais famoso já proferido por alguém. Suas palavras imortais deixaram uma marca indelével na mente dos homens. Gandhi chamou-as de as maiores palavras de toda a literatura e tentou fazer delas um programa de ação política. Infelizmente, ele nunca aceitou o seu autor como seu salvador e senhor pessoal. Nietzsche, o filósofo louco da Alemanha que inventou as palavras "Deus está morto", protestou furiosamente contra o Sermão da Montanha, chamando-o de moralidade escrava. Tolstói quis praticá-lo sem adorar Jesus Cristo como Salvador, e falhou. Nenhum destes homens encontrou o verdadeiro significado do Sermão da Montanha. Nosso próprio Senhor disse sobre o sermão: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caro ouvinte, o importante é que o Sermão da Montanha não é um código de ética para a ação política de homens não regenerados, mas é o manifesto de Cristo que descreve o caráter daqueles que são salvos pelo seu sangue, nascidos de novo pelo seu Espírito e que pertencem ao seu reino. Agora, o Sermão da Montanha cobre vários tópicos. O objetivo deste artigo não é comentar cada sessão, mas focar no capítulo 7, versículos 21 a 23. Estamos chegando ao fim do Sermão da Montanha, e parece que Jesus conclui alertando que o julgamento aguarda aqueles que não entram pela porta estreita. Nestes versículos, ele parece descrever o destino dos falsos profetas, que desviam muitos do caminho estreito,
levando-os à perdição. Infelizmente, este será o fim de muitos que, hoje, em nome de Deus, introduziram as suas próprias doutrinas, buscando apenas o seu próprio benefício. Com isso em mente, vamos começar lendo o versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esta passagem é, de facto, uma repreensão poderosa e um aviso sério que não devemos ignorar. Ignorá-lo pode nos levar à passividade e simplificar o Evangelho e suas exigências. Além disso, entenderemos que estes versículos destacam a vontade do Pai. Fazer isso, e não uma mera confissão monótona e vazia, é o que realmente proporciona a certeza do acesso ao céu. Agora, Jesus começa dizendo nem tudo, expressão que implica uma negação absoluta. Esta escolha de palavras destaca um profundo contraste entre aqueles que simplesmente falam palavras e aqueles que verdadeiramente cumprem a vontade de Deus. Depois acrescenta que alguns dizem, Senhor, Senhor. Aqui encontramos algo interessante. Há uma grande diferença entre chamar Cristo de Senhor, com palavras, e fazê-lo a partir de um estilo de vida regido pelos seus preceitos. O termo Kyrios descreve alguém que possui ou controla outras pessoas, como um mestre. Isso implica que é uma pessoa de alta autoridade, poder e posição, que exerce controle sobre tudo o que existe. Ao se referir a Deus, o termo denota seu poder e soberania universais. No Antigo Testamento, este título foi utilizado pelos profetas para mencionar o Deus de Israel, identificando-o não apenas como o Deus dos hebreus, mas como o soberano de todos os povos. Da mesma forma, no Novo Testamento, o título foi conferido ao Senhor Jesus Cristo, que, através de sua morte vicária, recebeu toda a autoridade do Pai. Agora, o que essa frase realmente significa? É correto chamá-lo de Senhor, Senhor. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Tu me chamas Mestre e Senhor, e você diz bem, porque eu sou. Mas ao fazê-lo, devemos aceitar o que isso implica, que Jesus é o soberano, o governante, o mestre e o guia das nossas vidas. Aqueles que não aceitam o que esta palavra implica não deveriam dizer, Senhor, Senhor. Dizemos, Senhor, Senhor, quando cantamos, quando oramos e em cada profissão de sermos seus discípulos. Dizemos, Senhor, Senhor, quando nos chamamos de cristãos e membros da Igreja de Cristo. A profissão é linda, mas exige muito mais do que apenas a profissão. É conveniente meditarmos sobre o que isso significa. Vejamos continuação. O que significa dizer Senhor a Jesus? Em primeiro lugar, devemos aprender com Ele. É impossível segui-lo se não conhecermos a sua vontade. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em segundo lugar, a obediência é essencial. Não basta ouvir a palavra ou dizer Senhor, Senhor, ao orar ou professar fé em Cristo. O batismo também não é suficiente, pois simboliza a morte e o sepultamento do velho eu, a vida anterior, e exige uma mudança radical no nosso modo de viver, bem como um verdadeiro arrependimento. A obediência é considerada incompleta se não vivermos de acordo com os ensinamentos do Sermão da Montanha. Embora alguns a vejam como uma constituição da religião de Cristo, ela, na verdade, oferece princípios essenciais que devem guiar os nossos corações e conduta. É crucial aplicar estes ensinamentos tanto do Sermão da Montanha como do resto do Novo Testamento. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quando alguém chama Jesus de Senhor, está reconhecendo sua autoridade e divindade.
Contudo, Jesus questiona aqueles que não obedecem aos seus ensinamentos. A pergunta destaca a importância da obediência e da ação na vida do crente. Não basta expressar verbalmente a fé, é essencial viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Em terceiro lugar, reconheça sua autoridade. Reconhecer o seu senhorio significa aceitar plenamente a sua autoridade nas nossas vidas. Isso significa compreender que, considerando o Senhor, devemos submeter nossas decisões, ações e pensamentos à sua vontade. Aceitar a sua autoridade implica um compromisso de viver de acordo com os seus ensinamentos e diretivas, permitindo que a sua orientação molde o nosso comportamento e prioridades. Agora então o Senhor diz: Ele entrará no reino dos céus. A expressão "não entrará no reino dos céus" refere-se à exclusão daqueles que não preenchem os requisitos para fazer parte do reino de Deus. No contexto bíblico, isso costuma ser interpretado como um alerta sobre a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e de ter um relacionamento genuíno com Ele. Entrar no reino dos céus envolve mais do que apenas uma profissão de fé. Requer uma transformação interior e um compromisso autêntico com os princípios do Evangelho. Isto inclui arrependimento, obediência aos ensinamentos de Cristo e uma vida que reflete amor, justiça e humildade. A frase também enfatiza que o reino dos céus não é apenas um destino futuro, mas uma realidade que é vivida no presente por aqueles que seguem Jesus. Aqueles que apenas professam a sua fé verbalmente, sem vivê-la verdadeiramente, não experimentarão as delícias do céu, nem aqui na terra nem no futuro. Então o Senhor diz: Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esta expressão sublinha que o verdadeiro discípulo de Jesus não se define apenas pela sua declaração de fé, mas pela sua ação. Fazer a vontade do Pai envolve viver de acordo com os seus ensinamentos e princípios, refletindo assim um compromisso genuíno com Deus. Este conceito refere-se à ideia de que as obras e o comportamento de uma pessoa são o verdadeiro indicador de seu relacionamento com Deus. Não basta afirmar que você acredita nele. É essencial demonstrar essa fé através de atos concretos de obediência e amor. Fazer a vontade do Pai envolve seguir seus mandamentos, agir com integridade e viver com amor e serviço aos outros. Agora, Jesus ensinou enfaticamente que o cumprimento da vontade de seu Pai Celestial era uma condição para entrar no reino dos céus. No entanto, isso não significa que a salvação deva ser conquistada ou merecida através de obras e esforços humanos. Isto é verdade pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o perdão de Deus é recebido através da fé e do arrependimento tornados possíveis pela graça e morte expiatória de Cristo. Em segundo lugar, a obediência à vontade de Deus exigida por Cristo é de facto uma condição permanente para a salvação. Mas Cristo também afirma que é uma graça da salvação do reino. Como tal, deve-se orar continuamente por isso, recebê-lo e torná-lo eficaz através da fé sincera e do esforço intenso. Há indicações disso na oração do Pai Nosso e nas muitas exortações dirigidas aos crentes para que morram o pecado e se apresentem a Deus como sacrifícios vivos. Em terceiro lugar, cada pessoa tem a capacidade de fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa graças a este dom, que é a graça e o poder de Deus, bem como a vida espiritual que é constantemente recebida através de Cristo. As Escrituras afirmam que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele também diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Em quarto lugar, Deus coloca sempre à disposição do crente a obediência que ele exige dos seus filhos, que é o resultado da sua ação redentora. Contudo, o dom da graça de Deus não elimina a responsabilidade ou ação humana. Cada pessoa deve responder positivamente ao dom da obediência, pois continua a ter a liberdade de rejeitar a graça de Deus, de não se aproximar dele e de recusar aceitar a vida de obediência. Hoje, muitos falam em nome de Deus, mas suas ações são más e vivem em completa falsidade.
Eles pretendem guiar outros a Cristo e oferecer o caminho da salvação, enquanto eles próprios estão perdidos. Charles Spurgeon, em seu livro Um Discurso aos Meus Estudantes, enfatizou aos futuros ministros do Evangelho que, antes de procurarem qualquer outra coisa, eles devem garantir que eles próprios serão salvos. Ele cita neste livro: um ministro não convertido envolve dentro de si a mais patente contradição. Um pastor privado da graça é semelhante a um cego escolhido para ensinar óptica, que filosofará sobre luz e visão. Ele discursará sobre esse assunto e tentará fazer com que outros distingam as delicadas sombras e nuances das cores do prisma, enquanto ele estiver imerso na escuridão mais profunda. Vamos continuar lendo o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não fizemos muitos milagres em teu nome? Este versículo é especialmente significativo porque aborda os dons mais cobiçados na comunidade cristã. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, exortou a igreja a buscar os melhores dons, com ênfase particular no de profecia. Esta exortação destaca a importância de desejar e valorizar os dons espirituais, pois são ferramentas vitais para a construção da fé e da comunidade. Contudo, é fundamental reconhecer que, para o verdadeiro discípulo do Senhor, a autenticidade da sua fé não se mede apenas pela manifestação desses dons. A prova mais evidente da sinceridade da sua relação com Cristo manifesta-se no seu caráter cristão, ou seja, a forma como vivem e refletem os valores do Evangelho é um indicador mais poderoso do que qualquer dom espiritual. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia. Refere-se ao julgamento final. Isto é preocupante porque o currículo que apresentarão será focado em seus dons, e não em seu caráter. Jesus menciona que muitas pessoas serão excluídas do reino de Deus, apesar de terem pertencido à comunidade de fé, devido a uma abordagem errada da vida cristã. Esta passagem nos alerta sobre a importância de termos uma compreensão correta do que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo, onde o caráter e a obediência são fundamentais. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. A exclamação Senhor, Senhor. A repetição de Senhor enfatiza a intensidade e a urgência da súplica. Aqueles que falam invocam a autoridade de Jesus, reconhecendo-o como Senhor, mas esta invocação parece mais uma afirmação de status do que de relacionamento verdadeiro. Agora eles listam 3 tipos de atividades. Em primeiro lugar, não profetizamos em seu nome? A forma da pergunta em grego indica que se espera uma resposta positiva. É como se dissesse: na verdade, profetizamos em teu nome, certo? Dificilmente teriam feito tal declaração perante o grande juiz do universo se a sua afirmação não tivesse sido apoiada, aparentemente pelos factos. Esta é a medida de sua arrogância e vã ilusão. É como se protestassem perante o juiz que a sua decisão é injusta e que não pode tratá-los como réprobos. Você tem pregado em nome de Cristo, não é? Mas esqueceram que o culto externo dedicado a Deus, que se baseia na tradição humana, não tem valor. Em segundo lugar, em teu nome expulsamos demônios. Expulsar demônios refere-se ao ato de libertar uma pessoa da influência ou posse de espíritos malignos. Na cultura e religião judaica da época de Jesus, esta prática era vista como um sinal de autoridade e poder espiritual. Aqueles que conseguiam realizar essas ações eram vistos como pessoas próximas a Deus, com poder que vinha de uma conexão divina. Em terceiro lugar, e em teu nome realizamos muitos milagres. É uma declaração que destaca a confiança daqueles que falam na passagem. A menção de muitos milagres indica não apenas o número de atos extraordinários realizados, mas também a variedade e o impacto desses acontecimentos na vida das pessoas. Na tradição bíblica, os milagres são atos sobrenaturais que manifestam o poder de Deus. Podem incluir curas, ressurreições e outras intervenções divinas que desafiam as leis naturais. Estes acontecimentos são considerados sinais da presença ativa de Deus no mundo, mostrando a sua compaixão e autoridade. A alegação de ter realizado milagres em seu nome sugere que aqueles que falam acreditam que seu poder vem diretamente de seu relacionamento com Jesus.
Isto pode dar-lhes um sentido de validação e autoridade, uma vez que os milagres são vistos como provas tangíveis de que Deus está a trabalhar através deles. No entanto, isto levanta questões sobre a autenticidade da sua fé e a profundidade do seu relacionamento com Ele. Como vemos, estes profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres no suposto nome do Senhor, e qualquer um poderia pensar que estes eram servos de Deus, mas não foi o caso. A realização destes sinais não determina que alguém seja verdadeiramente um servo de Deus, e podemos ver isso em vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, temos o caso dos mágicos do Egito que imitaram o milagre da transformação da vara de Moisés em cobra, também transformaram água em sangue e conseguiram imitar a praga das rãs. Vemos o caso do profeta Balaão, que teve visões de Deus, mas vendeu-se por ganância. Temos também o caso de Judas o Iscariotes, que pregou e realizou curas junto com os outros apóstolos, mas no final acabou sendo o filho da perdição. E finalmente podemos ver no livro do Apocalipse como o falso profeta realizará sinais para que as pessoas acreditem no anticristo. Portanto, não são os dons em si que definem um servo de Deus, mas sim os seus frutos. A realização de todos estes sinais e o trabalho da pregação devem ser acompanhados de frutos que reflitam a vida transformada do ministro. Os seus ensinamentos e obras devem estar em completa harmonia com os princípios bíblicos. Pode haver pessoas que, apesar de realizarem atos extraordinários, não tenham uma ligação verdadeira com Jesus. Isto reforça a mensagem da passagem, que convida à reflexão sobre a autenticidade da fé e a motivação por trás das ações. Caros ouvintes, não há nada de errado em evidenciar o poder de Deus. Porém, pode ser perigoso quando a realização de milagres é priorizada como forma de desfrutar de um bom relacionamento com Ele. A realidade é que há algo mais profundo. Acredito em dons espirituais, mas o mais importante é ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Vamos continuar lendo o versículo 23. E então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. A resposta enérgica do Senhor àqueles que se vangloriavam das suas obras poderosas revela um aspecto crucial que merece atenção. Ele não nega que eles tenham feito essas obras nem os chama de mentirosos. Isto indica que, de alguma forma, podemos afirmar que essas pessoas se arrependeram e receberam dons espirituais. Porém, o problema é que eles se concentraram tanto nesses dons que perderam de vista o que era mais importante: fazer a vontade do Pai. Sua ênfase nas manifestações sobrenaturais tornou-se um obstáculo para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Embora atuassem nos dons, seu comportamento revelava atitudes profundamente problemáticas, como adultério, ganância e orgulho. Este contraste entre as suas obras poderosas e o seu caráter moral realça a advertência do Senhor. Os dons espirituais não substituem uma relação autêntica com Ele ou uma vida de acordo com a sua vontade. Assim, o verdadeiro desafio para os crentes reside em manter um equilíbrio entre operar nos dons e viver em obediência e humildade diante de Deus. A verdadeira fé manifesta-se não apenas naquilo que fazemos, mas na forma como vivemos e no nosso compromisso com a vontade divina. O Senhor então diz que Ele os declarará. A palavra em grego é homologel, que se traduz como confessar ou declarar abertamente. Esta escolha de termos é significativa e convida-nos a refletir sobre a natureza da sua resposta. Neste contexto, há 3 aspectos fundamentais mencionados pelo Senhor que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, a afirmação "nunca te conheci" é uma das declarações mais poderosas de Jesus. O verbo grego, egnoriza, implica não apenas conhecimento superficial, mas também compreensão profunda e pessoal. No contexto bíblico, o conhecimento implica um relacionamento íntimo, semelhante ao uso da palavra em contextos que descrevem o conhecimento entre marido e mulher. Esse tipo de conhecimento implica proximidade, confiança e uma conexão emocional significativa. O contexto da passagem mostra que aqueles a quem Jesus se dirige estavam envolvidos em atividades espirituais impressionantes, como realizar muitos milagres e obras poderosas.
Contudo, apesar destas ações visíveis, não houve um relacionamento genuíno com ele. Isto destaca um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus: a diferença entre aparência e autenticidade. Embora possam ter tido sucesso no domínio externo, faltava substância à sua vida espiritual. A afirmação de que ele nunca os conheceu sugere que o relacionamento é fundamental para a fé. Jesus procura nos seus seguidores uma conexão que transcende a mera ação. Os dons espirituais e as obras milagrosas não substituem um relacionamento autêntico. A verdadeira fé envolve conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, o que resulta numa vida que reflete seu caráter e vontade. A afirmação também serve de alerta contra a superficialidade na vida espiritual. Muitas pessoas podem envolver-se em atividades religiosas, frequentar cultos e realizar actos de caridade, mas se estas ações não forem motivadas por um amor genuíno por Deus e por um desejo de seguir a sua vontade, serão vazias. O facto de Jesus dizer nunca indica que não houve tempo em que existisse essa ligação autêntica, o que é uma grave lembrança de que a atividade religiosa não garante uma relação com o Senhor. Finalmente, a frase "nunca te conheci" implica uma dimensão de julgamento. Ao pronunciar estas palavras, Jesus estabelece um critério claro de discernimento. O conhecimento mútuo é essencial para a aceitação no reino de Deus. Isto sugere que no final dos tempos não será suficiente ter feito obras em seu nome. A autenticidade do relacionamento que se teve com ele será avaliada. Em segundo lugar, afaste-se de mim. Esta ordem é uma declaração contundente que faz parte do julgamento final, onde Jesus estabelece claramente quem é aceito e quem é rejeitado. Neste contexto, a separação é um ato de discernimento que reflete a natureza de Deus como justo e santo. A palavra partir implica não apenas um distanciamento físico, mas também uma ruptura no relacionamento com Deus. Aqueles que viveram na superficialidade e no pecado enfrentam as consequências das suas escolhas. Esta separação é final e completa, o que significa que o indivíduo é excluído da presença de Deus e lançado no lago de fogo. A superficialidade na fé pode manifestar-se de diversas maneiras, através de uma religiosidade vazia, do cumprimento de rituais sem autenticidade ou de uma vida que, apesar de parecer piedosa, é marcada pelo pecado. Jesus enfatiza que não basta fazer obras em seu nome se a sua vida não reflete um relacionamento genuíno com Ele. A combinação de superficialidade e pecado leva à falta de conexão com Deus, e essa desconexão culmina na separação eterna. Infelizmente, a condenação está reservada a estes falsos ministros, que através dos seus falsos ensinamentos e dos milagres ou sinais que os acompanham, enganam a muitos, arrastando-os consigo para o mesmo inferno. Como Pedro diz em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 17, são fontes sem água e nuvens levadas pela tempestade, para quem as trevas mais profundas estão reservadas para sempre. Como uma das advertências finais do Sermão da Montanha, devemos ser duplamente cuidadosos. Por um lado, os pregadores do Evangelho devem certificar-se de que estão pregando a verdade de Deus. Caso contrário, acabarão levando um grupo de pessoas sem instrução e a si mesmos para o inferno. Isto é o que Paulo declara em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuide de você e da doutrina. Persista nisso, pois fazendo isso você salvará a si mesmo e aos que o ouvem. Por fim, é fundamental conhecer a Bíblia, pois só assim teremos o discernimento adequado para descobrir falsas doutrinas. Tudo o que nos ensinam deve ser julgado à luz da palavra de Deus para não sermos enganados por ninguém. Em 2 João, nos versículos 8 a 11 lemos: Cuidem-se para que não percam o fruto do seu trabalho, mas recebam uma recompensa completa. Quem se desvia e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo tem o Pai e o Filho. Se alguém vier até você e não trouxer esta doutrina, não o receba em sua casa nem lhe diga, seja bem-vindo, porque aquele que lhe diz, bem-vindo, participa de suas más ações. Somos definidos tanto pelo que rejeitamos, quanto pelo que aceitamos.
Nisso, alguns têm a mente tão aberta que ficam vazios. É aconselhável manter a mente aberta para muitas coisas. Mas nunca se manteria a mente aberta sobre quais venenos uma pessoa poderia experimentar. Você pode dizer sim para todas as coisas certas, mas também devemos dizer não à falsidade e ao mal. Precisamos nos tornar bons em rejeitar o que deveria ser rejeitado. Agora, querido ouvinte, voltando à passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 23, o comando "Afasta-te de mim" convida-nos a refletir sobre as nossas próprias vidas. Desafia-nos a considerar se o nosso relacionamento com Deus é genuíno e se as nossas ações estão alinhadas com a sua vontade. Esta declaração é um poderoso lembrete de que as nossas escolhas têm impacto eterno e que a autenticidade na nossa fé é fundamental para evitar a separação de Deus. Por último, os malfeitores. A expressão "praticantes do mal" refere-se àqueles que, apesar de terem realizado atos aparentemente poderosos em nome de Jesus, viveram num estado de pecado e desobediência. Jesus enfatiza que não basta realizar milagres ou atos religiosos se a vida de uma pessoa é marcada pela iniquidade. Isto implica que o julgamento se concentrará no coração e nas motivações por trás das ações. A palavra grega, poieis, significa fazedores, ou aqueles que fazem. Este termo implica uma ação, mas é importante compreender que não se refere simplesmente a qualquer tipo de ação. Neste contexto, refere-se a ações deliberadas e conscientes, sugerindo que estas pessoas estavam ativamente empenhadas em fazer alguma coisa, mesmo que o que faziam estivesse em contradição com a vontade de Deus. A palavra anomiano é traduzida como mal ou iniquidade no contexto bíblico. Vem de anomia, que significa falta de lei ou desobediência à lei. Este termo conota uma atitude de rebelião contra os mandamentos de Deus, indicando não apenas um desrespeito pelos padrões divinos, mas uma rejeição ativa deles. A iniquidade implica um estado de coração que carece de interesse pela justiça e pela verdade. Em vez de buscar a justiça, ele se entrega ao pecado, escolhendo deliberadamente caminhos que vão contra a vontade de Deus. Esta atitude revela uma disposição interna que ignora a moralidade e a ética divina, revelando uma vida que não só transgride a lei, mas também age em oposição aos princípios de Deus. Assim, a iniquidade torna-se marca registrada de uma vida distante da graça e da verdade que Deus oferece. Agora, a afirmação "praticantes do mal" destaca que, embora essas pessoas realizassem obras em nome de Jesus, seu relacionamento com Deus era inexistente ou superficial. A autenticidade de uma fé manifesta-se não só nas obras, mas na disposição do coração. Jesus está afirmando que o verdadeiro relacionamento com Ele significa viver em obediência à sua vontade e alinhar-se com o seu caráter. Queridos irmãos, há duas grandes verdades de valor permanente nesta passagem. Só existe uma maneira pela qual a sinceridade de uma pessoa pode ser demonstrada: seu comportamento. Palavras bonitas nunca podem substituir ações verdadeiras. Só existe uma maneira de demonstrar amor: através da obediência. Não faz sentido dizer que amamos uma pessoa e depois fazer coisas que partem seu coração. Estas passagens bíblicas de advertência convidam-nos a considerar a profundidade e a autenticidade do nosso relacionamento com Deus. Esta passagem não é apenas um lembrete de que as nossas ações exteriores, por mais impressionantes que sejam, não são suficientes para garantir a nossa aceitação diante dele. A verdadeira fé se manifesta num coração que busca sinceramente viver em alinhamento com a vontade divina. A superficialidade e a iniquidade podem se apresentar como religiosidade, mas no final, o que realmente importa é a ligação genuína que temos com Cristo. Este apelo à introspecção é urgente. Desafia-nos a avaliar se as nossas vidas refletem uma busca autêntica pela justiça e pela verdade, ou se estamos simplesmente a cumprir rituais e aparências. Em última análise, o convite é cultivar um relacionamento profundo e pessoal com Deus, onde a nossa fé se traduz num compromisso diário de seguir o seu caminho, evitando a armadilha da iniquidade e buscando sempre a sua glória em nossas ações e decisões.
E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima vídeo.